Olá, olá, olá! Começa agora mais um RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. E antes de apresentar o convidado de hoje, eu tenho um aviso. Nós estamos concorrendo ao prêmio Top of Mind de Plataforma de Serviços para RH e eu conto com o seu voto. Assista esse vídeo, comente, curta, compartilhe e não esqueça de votar bastante. Hoje eu estou aqui com o Juan Caetano. Ele é HR Manager da Conta Simples. Ele tem uma trajetória incrível, a gente já se cruzou em alguns momentos, já foi nosso cliente em uma outra empresa e hoje ele vem falar de um tema bastante interessante que vai sacudir aí o RH. Cadê o meu aumento? Realidade dura ou desculpa pronta? Juan, se apresente e conte um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz e o que você pensa sobre esse tema. Oi, Renan, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É muito prazer, sou o Juan, sou atualmente aí líder da área de recrutamento e seleção, remuneração, departamento pessoal na Conta Simples. Um tema extremamente polêmico, tá? Remuneração, no caso, assim, tipo, foi algo que sempre permeou muitas e muitas vezes aí, muitas discussões acaloradas durante a minha carreira. Então, acho que o tema é extremamente importante para que quem não está dentro do RH possa entender como funciona a dinâmica. Acho que isso é essencial até para você saber se posicionar bem, para você conseguir argumentar bem e se planejar. Afinal de contas, ninguém está ali no trabalho fazendo um favor para ninguém. Você está recebendo, está trabalhando para que você receba. E também para, os RHs dos nossos colegas aí entenderem também a dinâmica de outros lugares, a experiência de outros lugares. Então, acho o tema super importante, relevantíssimo, mas que pode ser polêmico. Ô, Juan, e a gente vê um modelo bastante tradicional e conservador de empresas que têm mais tempo, e você tem uma trajetória em empresas de tecnologia, startups, que realmente, creio que você participou ativamente dessas discussões. Sim. Você consegue comparar, não sei se em algum momento você trabalhou ou participou ativamente de algum projeto de uma empresa bastante conservadora versus o que as empresas de tecnologia, as startups têm hoje trabalhado no quesito remuneração? Perfeito. Olha, nunca trabalhei numa empresa mais tradicional, com viés mais tradicional. Entretanto, já trabalhei em empresas que forneciam serviços tá? Então, eu já trabalhei com empresa de alocação de talento e já trabalhei em software houses, tá? Que, basicamente, a gente fornecia serviços, fazia alocação de pessoas para esses mercados. E com isso, a gente acabava tendo muito contato e muita imersão no que era a estratégia de remuneração. Afinal de contas, eu estava alocando pessoas dentro daquele ecossistema, tá? E a diferença, assim, eu percebo claramente a diferença, porque acho que no mundo de empresas de tecnologia, de nova economia como um todo, existe uma preocupação muito grande em como a gente trata e evolui essa dinâmica, até por uma questão de geração e tudo mais, porque hoje, se você adentra e visualiza dentro dos tipos de perfis que você tem no mercado. As gerações mais jovens, a gente tem uma cobrança, um posicionamento muito maior sobre a periodicidade em que se espera ser promovido, a periodicidade em que se espera ser reconhecido. E eu vejo que esse movimento em empresas mais tradicionais, ele é um pouco mais fechado. Entretanto, eu contrato muitas vezes de empresas tradicionais, especialmente agora que eu trabalho numa empresa do mercado financeiro. Eu contrato num setor de pessoas que vêm de um setor super agressivo e também tradicional. Então, assim, a minha visão é muito pautada nessas diferenças que, por exemplo, e aí, já vou misturando os assuntos todos aqui, ó. É assim que a gente gosta, mas da expectativa de como a gente molda pessoas que não têm clareza, por exemplo, de que a estratégia de remuneração, ela pode variar de acordo com o tipo de empresa que você tá. Talvez uma empresa menor, ela não seja tão agressiva em alguma proposta, por exemplo, salarial quanto um banco. Mas ela te dá outros tipos de flexibilidade. E essas mensurações é que, às vezes, eu percebo que as pessoas elas sempre querem o melhor dos dois mundos. Mas o tamanho da carteira do grande banco é muito diferente do tamanho da carteira, por exemplo, de uma fintech. Então, assim, dentro desse contexto, sabe?
o que me parece é que a nova economia, essas novas empresas, elas têm trazido metodologias que engajem mais e busquem engajar melhor as pessoas ao longo do tempo. Entretanto, a gente foi criado por um pai, por uma mãe que ficou 25, 30 anos numa empresa e que tinha plano de carreira estruturado. E a gente nasceu com um sonho de chegar no momento e, ai, já tô aqui há tantos anos, minha promoção, meu mérito. E a dinâmica atual não funciona nesse formato. Não, e eu trabalhei bastante tempo em banco, né? E é uma falsa sensação de segurança. Então, assim, você tem uma sensação de segurança, porque, claro, você tá ali alimentado, porque o banco me dá esse benefício e eu tenho esse salário, que em algum momento acho que foi muito competitivo. Hoje eu não sei se eu diria que é tão competitivo quanto já foi, mas a gente fica aquela sensação que a gente tá seguro de que eu não sei o que é a vida além do banco, né? Então, eu acho que, principalmente você que tá numa fintech, convencer esse candidato, porque o banco faz isso muito bem. E eu nem diria que é cultural. Eu diria que ele cria uma sensação no colaborador que ele não sabe o que é a vida pós-banco. Tipo assim, como que eu vou sobreviver fora desse ambiente? Sim. Tem uma questão também que eu acho que as fintechs, as startups, as empresas de tecnologia têm trabalhado bastante, e eu particularmente gosto, que é a questão da transparência. Sim. Porque ao passo que numa empresa tradicional, vou continuar com o exemplo do banco, você não tem clareza, você sabe que você vai ser promovido, vai receber um aumento, mas você não sabe qual que é a escala, como que é feita essa definição. Você foi lá, parabéns, promovido, seu novo salário é esse. Já numa fintech, numa startup, não, na maioria dos casos, você tem clareza do seu plano de carreira, você sabe qual que vai ser o aumento, você sabe que você está aí trabalhando para um projeto em que, se ele funciona, você cresce muito mais, você dá um salto na sua carreira, muito mais do que numa empresa tradicional, que tem esse plano de carreira muito bem estruturado. Sim. Hoje, quem pesa mais nessa decisão do salário? É o RH? É o financeiro? Como que é feita essa definição? Perfeito. Os dois. Mas aí, acho que tem uma divisão muito clara. Quando você fala da transparência das startups e das empresas de nova economia como um todo, eu acho que tem um outro tipo de transparência também que acontece, que eu vejo em boa parte das empresas que eu passei, que é justamente a parte da primeira, que é da transparência do momento financeiro da empresa. Sabe? De você saber e ter clareza de quantos clientes estão fechando, se os clientes estão fechando ou não, como que tá a receita mensal, como que tá, tipo assim, o balanço. Então, cada lugar chama de uma coisa, né? O all hands, aquelas reuniões gerais, etc. Então, acho que ali você tem uma perspectiva de como a empresa tá se enquadrando dentro de um cenário financeiro. Então, eu vou te dizer, a primeira coisa, certamente, é uma visão financeira, tá? Porque sem o orçamento base para você rodar aquele processo, poxa, você não vai conseguir nenhuma movimentação. Entretanto, aqui vai muito importante, e acho que é a responsabilidade de um bom RH e de estruturar muito bem essa argumentação, conseguir entender e provisionar no começo do ano ou no meio do ano, quando tem esses rebudgets, essas coisas assim, esses replanejamentos financeiros, um percentual da folha ou um bolsão ali de dinheiro para que seja trabalhado reconhecimentos e méritos. Aonde eu vejo que o RH contribui mais? Com clareza de método, tá? Para que os reconhecimentos, promoções e méritos sejam realizados. Por quê? Porque o que eu vejo acontecendo quando você não tem uma estrutura é que não tem dinheiro, é que o dinheiro é mal utilizado. Então você tem poucas pessoas que são recorrentemente reconhecidas e pessoas que não são reconhecidas que não recebem devido feedback. Então não recebem esse retorno e, portanto, não conseguem recalcular a rota e se reposicionar. Então, se eu tiver que ser de uma forma pragmática, assim, a decisão está onde? A decisão está primariamente numa questão financeira, porque tende a haver recursos, mas a distribuição e a forma como isso vai ser feito ao longo do tempo está totalmente relacionada a como o RH estrutura essa proposta. Obviamente, e aí por quê, Juan, que você imagina essa estruturação importante? No momento agora, eu preciso de estar mais agressivo na minha área comercial. Então aqui talvez eu dê uma atenção e eu desloque um percentual maior para reajustes para essa área. Poxa, nesse momento aqui é a minha área de fraude. Então eu preciso daqui de uma atenção específica. Então, assim, isso vai mudando conforme a necessidade do negócio. Uma coisa que eu sempre falo, Renan, tipo assim, para as pessoas o que é o critério para eu ser promovido? Para mim só tem 3, assim, sabe? Tipo, o primeiro deles é prontidão na cadeira.
Pô, não vou promover uma pessoa que não está pronta para assumir esse novo desafio. E isso compete ao indivíduo, de estar pronto, de estar capacitado, de estar ali ativamente investindo no seu desenvolvimento. O segundo é disponibilidade orçamentária. Eu conseguir pagar a conta de uma transição como essa, tá? E isso é feito com o financeiro. Isso é maior aumento financeiro. Exatamente. E isso é com o meu financeiro. Porque quando o financeiro orça e traz ali, tipo, a visão do que vai poder ser gasto com a minha folha, é essencial que esteja provisionado um valor ali para que possa ser aplicado para promoções, méritos ou para qualquer programa de incentivo que eu estabeleça, tá? Prontidão na cadeira. E necessidade do negócio. Às vezes, e aí um exemplo muito polêmico, e aí eu já passei em muitas empresas assim, sou analista de atendimento pleno. Tô aqui já há 4 anos. Já cheguei no teto da faixa. Tô pronta para ser sênior e não sou promovida. A empresa não precisa de um analista sênior de atendimento. Para que eu vou ter um? Não tem necessidade. O trabalho é que ele é feito e foi desenhado para que eu tivesse analistas júniores e plenos. Existe a possibilidade de migrar de área, então sair de uma área de atendimento para uma área de sucesso do cliente? Excelente. Mas existem áreas dentro de algumas organizações, pela própria natureza do negócio mesmo, que você não precisa de cadeiras mais seniors em algumas posições. Então aqui também está uma parte super importante que é a responsabilidade do colaborador, tá? Entender o que é as oportunidades que são oferecidas ali dentro e você observa. Não adianta ficar no mundo de Alice do tipo, não, porque um dia eu vou ser promovido aqui. Tem algum sênior? Não tem nenhum sênior. Então, talvez essa cadeira simplesmente não exista. Ela não exista por uma questão do negócio. Então, olhar esses 3 fatores é extremamente essencial. Agora, em última instância, poxa, não tem espaço? Gente, a carreira é tua, sabe? Projete-se, olhe o mercado. E às vezes também, a gente também tem alguns aspectos do tipo, putz, será que eu tô ganhando mal? É uma coisa que me mata. É o tal do... comparado com o mercado, meu salário está abaixo. Que mercado? Aonde você tá olhando? Qual é a função? É a mesma. É mesmo? Nossa, a realidade da empresa é a mesma. Mas o mercado que você chama é aquele... Dei um Google, quanto tá ganhando? Então, assim... Voltando ao foco, a gente precisa garantir que, tipo, é financeiro, é RH, mas os critérios passam por esses 3 pilares. Não, tá? e isso diminui também, porque assim, quando a pessoa fala assim, eu tô olhando para o mercado, na verdade ela tá reduzindo o esforço do RH, porque o RH, ele não chegou com o salário que veio da cabeça dele, ele fez esse estudo de mercado, ele sabe o que tá acontecendo, então assim, é diferente. E acho que um ponto que você mencionou, que eu acho importantíssimo, é a própria questão de que, às vezes, o colaborador está bastante tempo na cadeira, ele está bastante tempo na empresa, mas ele também não é sênior. E aí, obviamente, ele tem essa ânsia de ser promovido para uma cadeira sênior que não existe, porque, de repente, a empresa não precisa, que é um pouco o que você mencionou. E, às vezes, essa cadeira existe, mas ele não está pronto. E ele acha que ele está pronto porque eu tenho 4 anos de empresa. Então, assim, isso é um outro desafio. E aí, ainda nesse aspecto... Eu achei interessante quando você mencionou sobre orçamento, sobre essa discussão, sobre quais são os critérios de promoção, se a gente precisa ou não. Como é que as empresas hoje fazem isso sem um sistema? Porque assim, não é puxando a sardinha aqui para Factorial, mas como é que eu consigo apurar esse dado e saber que aquele colaborador tem uma competência importante e eu tenho uma disponibilidade financeira de promoção se eu não tenho nenhuma métrica, se eu não tenho nenhuma ferramenta, é só no One-on-One, é no Excel, como que... Acho que você já passou por algumas empresas que teve essa transformação. Como é difícil essa tomada de decisão sem dados? Tá. Se você não mensura, você não gere. Então, sem mensuração é um sentimento, sabe? Então tá, vamos na realidade prática. A gente tenta ao máximo possível fazer essa avaliação de modo que a gente consiga captar os principais touch points ao longo do tempo em que essa pessoa é avaliada. Eu vou começar do atual pro passado. Hoje, eu tenho uma estrutura, porque eu acho que existe ferramenta e existe processo, tá? Hoje eu consigo ter um processo bem delineado, tá? E o processo que eu tenho bem delineado, ele é pautado em check-ins mensais, tá? E mensalmente mesmo, a gente senta e tem ali aquele preenchimento, o colaborador preenche
o líder preenche e isso é fomento para o one-on-one. Isso é parte da cultura de onde eu estou hoje, tá? Por quarter, a gente tem um card de metas, que também é mapeado, então existe um processo e existe. Aí começamos a ferramenta também, né? Que orienta as pessoas em que é o atingimento delas, que elas contribuem com o resultado do negócio. No meu caso, eu tenho compensation review trimestral. Então, hoje, a gente para de 3 em 3 meses, uma vez por quarter, para olhar proativamente para a remuneração dos colaboradores. Juan, que mundo incrível, maravilhoso. Sempre foi assim? Não. Na minha vida, meu amor, isso aqui é supra-sumo, isso aqui é alegria. Nunca tive, é a primeira vez, em Conta Simples, é a primeira vez que eu vejo uma empresa que intencionalmente para de 3 em 3 meses com orçamento delimitado já para olhar e discutir os salários das pessoas. Você sabe que tá? a gente faz isso aqui também. A gente, Que a gente faz um plano de carreira incríveis! trimestral. Em função da nova geração, porque você está motivando financeiramente. Sim. E aí, senioridade, então assim, a gente tem lá, dentro do mesmo nível você pode subir, sei lá, Junior Plus, para você ter um aumento realmente financeiro, mas de senioridade a gente faz com avaliação de desempenho. Mas a gente tem todo esse cuidado planejado durante 12 meses, porque é importantíssimo. Sim, senão você não consegue reter talentos também. Exato. Então, assim, eu vivo nessa realidade atual. Agora, no passado, especialmente quando eu estava em startups menores, assim, ou no momento prévio ali, antes de expandir, era muito o feeling. Era filho de um founder, era o feeling de quem as pessoas achavam que estava entregando o melhor resultado. E isso traz um enviesamento tão grande. Porque, Renato, para mim, isso é uma coisa que eu aprendi sobre performance e que eu sempre reflito você tem sim a pessoa outlier, que sempre tá ali recebendo mérito, promoção, etc. Mas quem que botou a bola no lugar certo para aquela pessoa ele chutar? Se você não tem um processo bem estruturado, se você não acompanha isso, você não consegue perceber a dinâmica da sua organização. E você não consegue fazer investimentos inteligentes. Então, me parece muito estranho uma empresa que quer fazer a melhor escolha de investimento para mídia, para divulgação, para, enfim, para conseguir trazer resultados de posicionamento da sua marca, mas não consegue, num dos seus ativos mais importantes, que são os seus talentos, trazer lógica para aquele processo. E fazer com que aquele investimento traga claramente ali um retorno. Então, já passei. E aí, como que é feito? Poxa, tem muita planilha? Sim, tem muita planilha. Mas a verdade em organizações muito pequenas, em times muito pequenos, isso vai e fica a cargo do gestor, sabe? Isso fica a cargo dos vieses que são continuamente reforçados, porque não existe processo antes. Então, e é uma coisa que eu sempre brigo com o meu time, assim, vocês querem contratar a ferramenta XPTO. Ela reforça, ela melhora que processo pré-existente. Porque se você não tem um processo bem fundamentado, não adianta você ter o melhor ferramental. Você não vai conseguir escalar. Você tem um bom processo. Aí sim, você precisa de uma ferramenta boa para você ter todos os dados, todos os insights, fazer os devidos reconhecimentos. E aí sim, aí as coisas começam a decolar. Eu vivenciei isso muito em Zen Club. Eu vivenciei uma virada de chave. A gente era cliente do Factorial nessa época, né? A gente vivenciou ali uma virada de chave super importante, que foi justamente a de, poxa, como a gente sai do intuitivo e a gente garante que cada pessoa da empresa tem uma métrica bem definida. Aí eu consegui começar a olhar para você e falar, tal dev é bom. O cycle time dele é tanto. A quantidade de reworks que ele tem, né? De trabalhos que têm que ser feitos de novo porque vai alguma coisa errada. É tanto. E aí eu comecei a conseguir gerir isso. Só depois que eu comecei a poder fazer isso, eu comecei a ter discussões mais relevantes sobre para onde vai a minha bolsinha de dinheiro nesses momentos de performance, assim. Então, eu não consigo entender, de fato, como acontece um processo. O processo acontece, mas como acontece um processo justo
sem boas ferramentas de mensuração. Até porque eu acho que o segredo de ter uma equipe, de liderar uma equipe, é você ter diferentes perfis. Mas nós Sim. somos seres humanos, então assim, isso tem que ser dito. A gente, claro, tem afinidade mais por um do que por outro, e a gente sabe que todo mundo é importante, se dá bem com todo mundo. Então, eu acho que essas métricas do RH, quando é muito bem estruturada, evita isso. Porque, de repente, eu tenho mais afinidade com um X, e aí eu tenho que decidir quem que vai receber o aumento, e eu vou ficar, meu Deus, eu preferia X, mas essa também tem uma boa performance. Quando a gente tem isso muito estruturado, você já quebra. Assim, não, Sim. olha, o processo é esse, essa pessoa aqui que tem pontuando a mais, ou qual for a definição por desempenho, e a gente vai por esse caminho. Acho que isso é importantíssimo. Você acha que isso mina um pouco a decisão de promoção do gestor? Porque quando está bem estruturado entre RH e financeiro, de repente o colaborador que está procurando aquele aumento, nem necessariamente ele merece, não vamos jogar esse mérito, mas de repente ele vai falar, meu gestor não valoriza o meu trabalho. O meu gestor, olha, a empresa acabou de contratar, todo mundo já passou por isso, acabou de contratar fulano ganhando muito mais do que eu, porque a empresa não me valoriza e eu estou aqui há um ano. Uhum. Você acha que isso mina o poder do gestor decidir esse aumento? Ou estimula se está bem alinhado? Eu acho que se o processo está bem alinhado, o gestor tem a capacidade de tomar decisões mais acertadas com o que o negócio precisa e de alinhar também seu time, tá? Então, assim, acho que tratar as promoções que acontecem, as coisas que acontecem com misticismo, sem dialogar com adultos numa mesa, é um erro fatal, assim, sabe? Então, por exemplo, trouxe uma pessoa mais sênior pro meu time. Equipe, trouxe uma pessoa mais sênior pro meu time. Ela vai abordar com isso, isso e isso. As metas dela são essas e essas. A expectativa de entrega dessa pessoa é essa e essa. Se ainda depois disso o colaborador se sente insatisfeito, poxa, a minha expectativa é que também ele tenha a maturidade de procurar o gestor e falar, poxa, eu me senti insatisfeito. Você não sente que eu estou preparado para sentar nessa cadeira? Então, podemos fazer um plano de desenvolvimento aqui porque eu quero estar. E da próxima vez, eu quero ocupar essa cadeira. Agora, existe um comportamento muito passivo, eu já vou no processo aí do gestor, tá? Mas existe um processo muito passivo de dois lados, tanto do gestor quanto do colaborador, em dois sentidos. Do gestor, de não alinhar as devidas expectativas com seu time por não ter capacidade de ter conversas difíceis. E aí, a gente bota na conta do financeiro, a gente bota na conta do RH, quando, na verdade, o gestor não exerce a tua função de se alinhar com a sua equipe. Não tem notícia boa todo dia, sabe? E a segunda é a passividade da pessoa colaboradora de não tomar para si a responsabilidade da sua carreira e também ter conversas difíceis com o gestor, porque aquilo é uma relação de troca. Sabe? O gestor, ele quer um bom colaborador para atingir os resultados. E o colaborador quer crescer dentro e ser reconhecido. Então, entende que é uma relação que a gente vai e volta? Então, existe uma passividade muito grande, um receio, um medo, que faz com que haja esse distanciamento desse diálogo, que simplesmente deveria estar acontecendo. Então, para mim, aqui existe, se o gestor usa bem o leveling ou as guidelines e etc. que o RH passa, cara, isso pode virar um instrumento incrível para guiar ele no desenvolvimento da equipe. Mas o que acaba acontecendo é que o gestor se esconde atrás dessa desculpa do RH que não deixa, do orçamento que não tem muitas vezes, por incapacidade de ter uma conversa difícil. Você sabe que a gente percebe isso, esse é um tema importante, eu discuto isso há tanto tempo, isso acontece muito com os gestores da nova geração. E aí, eu acho que é legal para quem está assistindo a gente, porque a primeiro momento, claro, a gente vai desenvolvendo, ninguém nasce gestor, então você tem uma pessoa que tem a vontade, tem realmente o skill e a gente vai moldando, mas a gente discutiu isso muitas e muitas vezes aqui dentro, porque esse gestor da nova geração, ele entra pensando basicamente assim, eu vou construir um mundo melhor de gestão, então eu vou ser super humano e eu vou acolher todo mundo, porque tem todas essas questões hoje sociais, saúde mental, então eu vou ser o coach. Sim. E na verdade, quando ele elimina conversas difíceis do seu cronograma porque ele quer ser o coach, ele está minando o desenvolvimento do colaborador, porque aí ele só é portador de boas notícias. Então, Sim. ele é o líder que vai chegar, abraçar e falar, olha que maravilha, a empresa fez isso pra gente. Mas na hora de ele falar, olha, vamos discutir isso aqui, ele vai terceirizar essa culpa. Olha, você sabe como é. Então, aqui eu já ouvi várias vezes, você sabe como é, o Renan. O Renan fez isso e não é, o Renan não fez nada disso. Você é líder, você tem que saber transmitir, até porque quando você
ocupa uma cadeira de liderança, aquela área que você ocupa é a área que vai estar te remunerando, é o Sim. que está fazendo o seu objetivo chegar. Então, não existe desculpa terceira, é você e o que você quer, como você quer levar a equipe para chegar a esse desafio. E aí eu vou te perguntar, você já presenciou alguma situação de eu não tenho orçamento, que na verdade era uma desculpa, que era uma desculpa disfarçada, e como diferenciar isso de uma limitação legítima? Polêmicas, eu falei que essas perguntas estavam boas Não, hoje. tão boas, são muito boas. Se eu já presenciei na minha carreira, com certeza eu já presenciei. Tipo, essa é uma máxima. Se era verdade, eu tô tentando me lembrar de alguma específica aqui. Não vai citar nome, hein, Juan? Não quero trazer... Não, jamais, jamais. Não, porque são muitas e muitas e muitos ciclos, assim. Mas certamente eu já presenciei, eu acho que isso é uma máxima justamente por conta desse ponto que eu trouxe de evitar a conversa difícil. E é o mais famoso, mais fácil de engolir. Lembrei de uma história maravilhosa aqui agora, que não é minha, mas que de uma pessoa que eu tava entrevistando recentemente, que falou uma coisa incrível, assim, que é a empresa que ela trabalha bateu todas as metas, e nem era de promoção, assim, mas eu acho que vale a pena citar essa, porque essa realmente assim, é o grande chapéu que falta pra esse tipo de situação, assim. A empresa bateu todas as metas, saiu na capa de todas as revistas e etc. Tipo, empresa destaque do ano, ppp, popopô. E não pagou a participação de resultado, sabe? Porque a empresa não bateu as metas, mas pro mercado a empresa bateu todas as metas. Enfim. Mas sim, eu com certeza devo ter presenciado isso. Muito nesse intuito, como eu sempre trabalhei em startup, tipo, a gente sempre, na maioria dos lugares, fomenta esse diálogo muito claro, assim, sabe? Tem grana, quanto que é o percentual da folha que a gente provisiona e etc. Mas tinha uma segunda parte da pergunta que eu queria responder. Repete pra mim, por favor, se eu já presenciei esse tipo de situação. Se era uma desculpa, que não tem orçamento, mas na verdade era uma desculpa. Sim. Cara, especificamente que eu me lembre de um fato, eu não tô me lembrando assim. Mas não, você tinha falado, menino, uma outra coisa. Se é uma desculpa ou é uma... Como diferenciar isso de uma limitação legítima? Isso. Aí eu consigo pegar a mentira no pulo. Depois de um tempo, eu já consigo perceber isso. Que é o seguinte, acho que é primeiro, saiba o momento financeiro da sua empresa, sabe? Tipo assim, isso... saiba se as coisas estão... Se as metas estão indo bem, se estão encaixando, se não estão. Saiba como a sua área está atingindo as metas. Eu acho que existe uma visão global, mas existe também uma visão local que também é analisada. Terceiro, tem uma autocrítica real sobre o que você de fato entrega versus... Pelo amor de Deus, tenha autocrítica. Acho que tenha uma autocrítica, esse acho que é a chave. Sim, tem uma autocrítica real de se o que de fato você entrega tá gerando valor, sabe? E quarto alinha expectativa sobre tempo. Por que eu falo isso? Às vezes, você chegou e você está gerando valor. Perfeito. Mas o que você precisa saber é o quanto eu estiquei o meu orçamento para te trazer. Vou dar um exemplo. Fui contratar um dev essa semana, tá? Isso é mentira, tá, gente? Não contratei nenhum dev essa semana, mas é somente um exemplo. E aí eu tinha 10 mil reais para contratar ele, tá? Poxa, mas ele valia 12. Eu espremi, queimei uma parte do que eu teria provisionado para trazer essa pessoa e trouxe. Genuinamente, depois de muito tempo calejado, eu falo hoje, vou te fazer a oferta dentro dessa faixa. Entretanto, eu tô ficando muito apertado aqui na minha faixa para promoções e méritos próximos. Então, você tá entrando alinhado que esse processo pode demorar, sabe? Então, assim, por que eu falo pra essa autocrítica? Às vezes você tá realmente entregando resultado, você tá mandando bem, mas você vê estourado na faixa, sabe? Então, assim, não tem milagre que aconteça que faça com que eu consiga orçamento no meio do quarter para te fazer uma alteração. Então, ter essa clareza sobre essa timeline financeira de que o mundo real acontece, sabe? É super importante. Então, assim, eu acho que se a pessoa tem essa autocrítica, tem clareza do que ela entrega com o resultado, aí ela estabelece uma conversa direta com o gestor, que é a seguinte forma. Oi, fulano, tudo bom? Vi que tô aqui desempenhando esse meu trabalho, estou entregando XPTO.
o meu resultado é esse. A empresa tá indo num bom caminho, a área tá entregando as suas metas, quero entender qual que é a sua perspectiva pra gente fazer uma movimentação aqui dentro desse contexto. Por quê? Porque o seu gestor, minimamente, vai ter que te dar uma resposta de sim, você está entregando isso, mas isso é o que eu espero dessa sua posição. Você já é pago pra isso, Você já não tá está nada além. sendo pago para isso. O além seria entregar isso aqui. E aí vem a segunda parte, que pra mim é a receita mágica. Não adianta entregar uma vez só. Tem que ter 2 ingredientes nessa sopa: constância e consistência. Se você não entrega com constância e com consistência, você é aquela pessoa que aparece, tipo, uma vez por quarter pra fazer o seu show, não resolve. Então, assim, pode ser que na média do quarter você realmente entregue na média. E você tá recebendo por isso. Agora, se você tá pleiteando algo grande, sabe, algo maior, poxa, precisa ter constância e consistência. Não, e sabe como uma coisa, outra situação comum? Recentemente eu fiz uma reestruturação numa área e aí a gente passou por isso. Porque aí olhando os números, olhando ali toda a trajetória desde o início do ano, a gente via que tinha uma baixa produtividade e não atingia essas métricas. Tá? E aí quando eu falo de baixa produtividade, não estou dizendo da área de vendas, estou dizendo de como uma área qualquer, mas uma baixa produtividade das métricas que a gente tem. E aí você vem janeiro, fevereiro, março, numa baixa, abril, você tem uma alta, mas você tem uma alta de demanda porque alguém ficou fora e aí você realmente entregou. Nesse mês que você entregou, você fez um rebuliço. Você falou, pelo amor de Deus, porque eu estou trabalhando demais. Eu preciso de um aumento, eu preciso ser promovido. Você precisa reconhecer o meu trabalho. Aí você olha e fala, calma, mas os 3 últimos meses não foi assim. Então, assim, e esse mês que você teve essa alta foi em função de uma demanda a mais que é temporária, que quando voltar agora maio, junho, julho, você não vai ter essa demanda porque a equipe já está completa novamente. Então, assim, é ter essa autocrítica, essa consciência de que, não, eu não estou fazendo isso desde janeiro. Eu tive um pico, que é temporário. Eu acho que isso acontece na vida profissional de todos nós. Tem uma hora que a gente estabiliza e uma hora que a gente vai falar, tô passando por uma fase, mas eu sei que é fase. Mas eu acho que as pessoas ainda são muito movidas por sensações, por impulso. Hoje eu acordei, eu tenho, sei lá, mais reuniões do que eu teria normalmente, então eu vou pedir um aumento. Sim, é muito imediatismo nesse sentido, assim, né? Aí a gente tem uma aqui. Por que tanta empresa fala de meritocracia, mas na hora de reconhecer o discurso vira segura mais um pouco que o momento não permite? Olha, talvez falta de transparência, de comunicação, né? Eu acho que é falta de alinhamento no o que é essa meritocracia, sabe? Tipo, e falta de uma boa estratégia para de fato reter essas pessoas. Então, assim, se eu não tenho, Renan, uma boa estratégia para engajar, ou se eu não tenho de fato um orçamento, o que pode estar acontecendo é que de fato você tem uma situação em que é melhor trabalhar com o futuro. O futuro é incerto demais, e aí você entra, às vezes, no que eu vejo situações acontecerem, assim, sabe? Que é... Não tenho condições hoje, mais pra frente a gente deixa, e vai deixando, e a pessoa vai ficando, até porque até hoje ela já ficou nessa situação, e ela não sai, ela não sabe o valor dela no mercado, ela não busca outras oportunidades e a empresa está numa situação cômoda porque não está pagando pelo mesmo preço para ter o serviço que também estava sendo entregue antes ou depois dessa conversa. Então, assim, para mim, aí volta naquele ponto. Você tem clareza do que você está entregando de resultado? Ótimo. Você tem essa autocrítica para saber? Você teve uma conversa franca? Excelente. Faz um exercício. Vai ver quanto você tá valendo no mercado. Faz uma entrevista. Vai, tipo, dar uma olhada pra fora. Às vezes, e acontece muito também, porque depois eu tô falando desse jeito aqui, vai falar, lá, ó, tá só defendendo ali o aspecto da empresa, mas não tomou em consciência que, de fato, existem situações onde você tem líderes despreparados, ou alguém do RH que tá despreparado, ou uma falta de estratégia geral na empresa. Não, poxa, existem sim pessoas que estão por qualquer viés, sabe, que exista dentro de uma gestão, estão sendo, tipo, subutilizadas, pessoas que estejam sendo desvalorizadas, isso certamente existe. E pra mim é aquela máxima, tipo, o pão de queijo, ele pode custar R$2 no mercadinho da esquina ou R$18 no aeroporto.
entendeu? Então é aonde você tá e o seu talento vai ser utilizado, sabe? Tipo, como você pode vender e comercializar aquilo que você tem ali, esse teu ativo. Então, a minha visão aqui é, tipo, se de fato existe meritocracia e um processo meritocrático é estabelecido, cara, tem remuneração de forma transparente. Tem comunicação sobre isso, como isso acontece. Porque a empresa que de fato trabalha com uma visão de meritocracia, ela quer expor o que é o correto, o que é o talento, o que é o valorizado. Então, se eu te promovo, Renan, eu vou fazer questão de olhar para todos os colaboradores e falar assim: estou promovendo o Renan porque ele fez isso, 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 isso e isso. Para que as pessoas se inspirem, entendam o que você está entregando para que elas também possam trilhar esse caminho. Isso é uma promoção de cultura também. Isso é uma promoção de cultura, exatamente. Agora, se você não tem, aí é uma falsa cultura meritocrática, uma cultura que pode ser pautada em muito si e pouca objetividade para a realização de resultado. O que a gente não pode esquecer, eu acho que quando a gente. Eu sempre falo que esse podcast é para o colaborador, mais do que para o RH. A gente tem 1 milhão de podcasts para o RH, focado no RH, mas esse podcast é para a gente falar temas polêmicos do colaborador. Sim. Então, o que eu acho importante, um tema super importante para você, você é dono da sua carreira. Você que está em casa, você é dono da sua carreira, onde você quer chegar, o que você quer fazer. E aí, isso é uma coisa que me incomoda às vezes, eu acho que já estaria esclarecido no princípio, na entrevista. Essas perguntas você tem que fazer na entrevista, porque às vezes você se ilude com o cargo, com a empresa, e aí você vai falar, eu vou receber uma oferta incrível, mas na entrevista, quando eles abrem aquele espaço, tem alguma dúvida? Então, assim, são perguntas que você tem que fazer, olha, como que é a projeção de carreira, como que vocês definem cargo e salário, como que vocês promovem aí. Eu tive um caso também de um colaborador, há alguns anos, que ele recebeu uma proposta de uma Big Tech, e aí ele ficou, e ele é apaixonado pela cultura, segue com a gente até hoje, e aí ele ficou super tentado a essa oportunidade, porque é uma Big Tech, e você é jovem, você quer colocar isso no seu currículo. E aí eu recomendei, eu falei, olha, vai ver, porque eu estou aqui, você faz parte do meu projeto, mas eu quero impulsionar você como profissional. Então, se você passou pela Factorial, conseguiu crescer a sua carreira, e seu objetivo está alinhado com essa Big Tech, eu vou ficar feliz que você está galgando essa promoção. E aí ele foi. Convidaram ele para conhecer a empresa, ele foi conhecer o escritório, conheceu as pessoas, aí ele recusou. E aí eu fiquei assim estranho, porque ele estava realmente bem tentado, né? E aí ele me falou o seguinte, olha, eu recusei porque eu fui perguntar para os colaboradores como funciona a promoção e eles disseram que em média ocorre a cada 2 anos. E aí ele falou, então isso está super desalinhado, porque aqui eu sei exatamente o que vai acontecer. E eu achei inteligente dele ter perguntado, porque foi uma questão importante. E a maioria das pessoas não perguntam. E aí ela entra naquele ciclo de frustração, porque, eu não imaginei que fosse assim, porque, eu ouvi sobre a empresa no mercado e eu achei que fosse um paraíso e tô totalmente iludido, né? Então, assim, eu acho que você, como candidato, tem que fazer a sua lição de casa. Não tenha medo de perguntar. O RH vai saber responder. O Rua vai te responder isso, por exemplo, você tá numa entrevista com o Rua, ele vai saber te direcionar. E aí, uma pergunta legal nesse sentido também. Como um profissional pode se blindar emocionalmente e estrategicamente desse vai e volta de expectativas que muitas vezes nunca se cumprem? Excelente. Bom, primeiro de tudo é ter clareza do como eu me blindo. Vou falar sobre mim, tá? Eu sei o quanto eu quero ganhar. Eu sei para onde eu quero ir. Então eu tenho uma expectativa clara. Eu tenho uma segunda expectativa clara, que é em quanto tempo eu quero fazer isso. E eu tento traçar a trajetória do, ok, então o que cabe a mim, o que cabe ao Juan, controlar neste processo é como eu me formo, o tipo de oportunidades que eu pego, os resultados que eu entrego. Então, acho que isso me coloca numa interface de controle maior sobre as circunstâncias que eu posso controlar. Então, eu tenho clareza de meta e eu tenho clareza de tempo. Aí vem o segundo ponto, que é o alinhamento com a minha gestão. Eu alinhei quando eu vim para cá, quando no meu caso de conta simples, eu vim para conta simples e disse, poxa, eu vinha de uma situação X, estou vindo para a situação Y, em tanto tempo eu quero estar numa situação Z. Faz sentido? Faz sentido. Importante, as coisas não são escritas em pedras. Os acordos, eles são sempre renovados. Mas isso já me traz uma perspectiva e uma clareza do que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar para, dentro daquele meu primeiro critério, que é prontidão na cadeira, que é o único que eu posso controlar, é
investindo em mim e crescendo, estando atento e dando o meu melhor na entrega dos resultados, que eu possa fazê-lo. Então, para você se blindar emocionalmente, é tudo que você pode controlar que você o faça. O que você não pode controlar, que você tenha consciência. O que você não pode controlar? Você não pode controlar um único indivíduo. Não pode controlar, tipo, o momento do mercado, porque às vezes uma pandemia acontece e aí, tipo, poxa, a situação financeira da empresa muda completamente. Isso você não pode controlar, mas você pode estar atento. E você pode ir recalculando a sua rota à medida que os fatores externos estão sendo movimentados. Por fim, o terceiro, quanto à necessidade da empresa, é estar atento às oportunidades que se criam e não ficar limitado dentro da sua caixinha. Você está dentro de um ecossistema, sabe? Então, contribuir não somente com a sua área e conhecer outras áreas, porque às vezes o movimento, ele não é óbvio, tá? O movimento dentro da carreira, ele pode ser lateral para depois ele ascender. Então, assim, existem algumas visões que a gente precisa de estar um pouco menos limitado. Então, eu considero e eu olho oportunidades em outras áreas sempre. Ao longo da minha carreira, se você abrir meu LinkedIn, você vai falar, nossa, eu sou farmacêutico de formação, tá, gente? E hoje eu tô aqui na RH. Então, assim, foram muitas coisas que foram desdobrando para que eu tivesse a idade que eu tenho, sento na cadeira que eu tô, poxa, tenha trilhado a carreira que eu trilhei. Eu não fiquei dentro da salinha que eu comecei. Não, muito pelo contrário. Eu fui vendo oportunidades onde eu podia gerar valor. Quem gera valor vão brigar para você ficar. Isso é uma invariável, assim. Eu vou fazer o máximo que eu puder para que a pessoa que gera valor fique. E então, assim, e obviamente que você falou uma coisa que me toca muito, que eu sempre falo para todo mundo que eu converso, assim, quando você reconhece que você tem um bom líder, quando você recebe uma boa oportunidade e ele reconhece que gente boa é feita para voar e que talvez naquele momento ele não possa te dar as melhores condições. Isso é como você reconhece que você tem uma boa liderança próxima a você. Mas aqui, dentro de um contexto como esse, é você também conhecer as oportunidades que estão no seu entorno. Porque se você fica extremamente limitado, você vai limitando, inclusive, as possibilidades de você crescer, seja dentro dessa empresa ou em outra organização, tá? Não, e aquele ditado, né? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então a pessoa às vezes está naquela cadeira há muito tempo, aí surge uma oportunidade, ela acha que naturalmente é ela porque ela tá lá. Sim. Mas ela não lutou, ela não pesquisou, ela não foi atrás, não arregaçou as mangas. Então as oportunidades realmente surgem. E quando a gente está falando de um ambiente muito dinâmico, tecnologia, startups, fintechs, a gente está falando que muitas oportunidades que às vezes a gente nem imaginou vão surgir. Então, assim, sim. A minha própria trajetória na Factorial foi assim, né? Então, eu comecei abrindo o mercado Portugal, fazendo vendas full cycle, e eu cheguei a CEO há 5 anos, mas eu fui buscando cada uma dessas oportunidades. Então, tem uma oportunidade aqui, posso tentar? Posso fazer? Deixa eu ir? Então, é muito mais onde eu quero direcionar a minha carreira. Sim. A gente está caminhando para o final e a gente tem um quadro muito legal, que é onde as pessoas mandam perguntas para que temos uma visão do profissional. Sim. E aí eu perguntei sobre o tema, sobre aumento salarial. Eu fiz aqui fiz um post nas redes sociais e a gente recebeu alguns comentários. Bora. Eu queria ouvir a sua opinião. O diretor já quis dar R$250 parcelado em 2 vezes. E aí, em vez disso, só me deu 125. Vai embora. Basicamente. Pergunta se ele tá brincando com você. Não, gente, tem coisa que, poxa, Renan, é complicado, né, gente? Eu sinto muito. Pergunta pra ele se... Não, melhor não. Acho que essa é uma mensagem pra você. Talvez você devia vender o seu pão de queijo no aeroporto, porque você tá vendendo no mercadinho da esquina. Não, e claramente ele não tem um plano de zero plano. Não tem estrutura. Mas acima de tudo, ele só deu 125, ele nem deu os 250. Então, além de tudo, ele tem falta de compromisso. Exatamente. Aqui tem já recebi, mas junto com o aumento veio mais trabalho, então não foi aumento. Mas não funciona assim, né? O alecrim dourado. O alecrim dourado, gente, não. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente recebe uma promoção, quando a gente recebe, né, tipo, alguma movimentação assim, já dizia tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não vai achando que as coisas vão acontecendo, porque se fosse pra estar na mesma, você continuaria recebendo o mesmo, assim, tá? Então, é levado ao novo patamar. Você precisa lembrar que não é um bônus. Um bônus é um negócio que você fez extraordinário. Esse mês, te dei aquele não se repete.
O salário novo vai se repetir todo mês, tá? Então, eu gosto dessa visão, porque, tipo, às vezes você teve um mês muito, 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 muito difícil mesmo, muito complicado, e você realmente merece um bônus, porque foi muito, 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 muito outlier. Toma aqui. Mas aí vai ter aquelas situações, assim, né, que você precisa de um extra mile da empresa, do time, etc, ó, galera. Sei que tudo vai ficar muito mais... Dá um bônus aqui pra pontual. Mas assim, o meu querido alecrim, o homem alecrim dourado, assim, o salário aumentou, a responsabilidade aumenta. E às vezes nem é diretamente nem é proporcional. Às vezes o salário aumenta mais ou menos e a responsabilidade triplica. Mas é isso mesmo, é o capitalismo. A gente vive nesse lugar, tá? E eu recebi uma aqui que eu adorei, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho discutido também aqui algumas vezes. E você já respondeu, mas eu vou trazer à tona, porque eu acho importante, principalmente para a nova geração. Não fui efetivada no estágio em uma multinacional por falta de budget. Sempre recebi elogios. E aí eu acho importante, essa é legal, porque assim, quando você está estagiando, ou quando você é menor aprendiz, e você está numa empresa multinacional, uma empresa tradicional, com alguma estrutura, aquela cadeira que você está ocupando de estágio, ela sempre é uma cadeira de estágio. Provavelmente não faz sentido para a empresa converter aquela cadeira em analista, porque ela é uma cadeira de estágio, por isso que tem rotatividade. Mas o que é interessante, assim, ao meu ver, e você complementa, obviamente, o que é interessante é que durante o seu estágio você já comece a ver as vagas que estão abertas em outras áreas, porque é aí que você vai transitar. Possivelmente, nessas multinacionais, você dificilmente será efetivada nessa cadeira, porque essa cadeira não foi feita para virar analista, ela é uma cadeira de estágio. Sim, exatamente. Acho que e tem uma outra coisa que é uma estratégia que muitas multinacionais utilizam, que é elas contratam em volume estágio, mas o processo de efetivação, a melhor porta de entrada são os processos de trainee, tá? Então você tem um pouco dessa estratégia em algumas organizações também. Então, assim, estar atento sobre o que aconteceu com as pessoas que vieram antes de você também é essencial, assim, sabe? Tipo, poxa, e também vem aquela questão. Estar atento às pessoas que vieram antes de você. Se no programa de estágio anterior, porque o programa de estágio é anual, eles acabaram efetivando alguém, porque eventualmente um analista júnior saiu. Eles já fizeram isso no ano passado, eles vão fazer isso esse ano de novo, sabe? Acho que tem essa visão. Então, às vezes não é sobre o recurso, é sobre justamente a necessidade do negócio naquele momento. E seja egoísta, gente, seja estrategista. Às vezes faz sentido você estar naquela multinacional, porque ela vai fazer parte do seu currículo. E também você não pode ficar à mercê da empresa. Então, seja dono da sua carreira. A gente está caminhando para o final e agora eu vou pedir para testar a sua participação. A gente tem aqui a folha de ponto desumana, que é aquela folha manual, onde você assina, que ainda existe. Que nem os Incas, Maias e Astecas. Exatamente. Mas sabe que essa é uma realidade de muitas e muitas empresas. Então, eu quero testar a sua participação assinando a nossa folha para de ponto. Para as empresas que não conhecem a Factorial. Exatamente. Tá? O Rua conhece o antes e depois de ter a Factorial. Já foi cliente, conhece bem. Chiquérrimo, gente. Parece um papiro tão antigo aqui. Um pergaminho. Sucesso. E aí, Rua, para agradecer a sua participação, a gente tem um mimo aqui para você, pelo seu tempo, por poder compartilhar o seu conteúdo. Ai, muito obrigado, gente. E aí eu vou só pedir para você deixar onde te encontrar, como que você pode ajudar as pessoas, se alguém tem dúvidas sobre remuneração, sobre RH, onde que as pessoas encontram o Juan para poder falar sobre esse tema. Perfeito. Me encontram no LinkedIn, Juan Caetano. E eu respondo lá mais fácil, acredite, tá? Todo mundo aqui tava tentando conversar comigo esses dias e viu que a agenda tava meio complexa. Sofreram um pouquinho para falar comigo aí em alguma outra rede social. Mas você me encontra lá e, enfim. É isso, gente. Espero que tenha sido bom para vocês, um pouquinho de informação. Eu costumo publicar ali algumas newsletters e tudo mais. Tô tentando investir um pouco mais de tempo na newsletter que eu criei, que é o óbvio que precisa ser dito. Então, enfim, acompanhem. Espero que tenha sido uma fonte útil de informações. Super agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, tá? E eu que agradeço. Podia virar uma série que tem muito conteúdo. Gente, eu agradeço a participação do Juan, agradeço a audiência. E eu quero lembrar que ele já está participando do prêmio Top of Mind RH, como plataforma de serviços para RH. Então, não esqueçam de votar, assistam esse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e votem muito. E até o próximo episódio. Muito obrigado.